Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre função modular. A definição. A função modular é definida da seguinte forma: seja f, r em r, uma função e f de x igual a módulo de x. Assim, f de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero. E menos x se x for menor que zero. Observe aí nessa tabela seguinte, essa tabela aqui, e neste gráfico, ó. Quando eu digo assim, quando x é menos 1, y, que é igual a f de x, vai ser igual a quanto? A 1. Por quê? Porque menos 1, quando x é menos 1, então cabe nessa situação aqui, ó. Se x for menor que zero, no caso menos 1 é menor que zero, então a função vai ser igual a menos x. Então vamos lá. Se x é menos 1, então menos com menos vai o quê? Vai dar um valor positivo, igual a 1. Então, quando x for menos 1, então y vai ser igual a quanto? 1. Então, quando x for igual a menos 2, o y vai ser igual a quanto? 2. E quando x for zero? Cabe nessa situação aqui, ó. Se x for maior ou igual a zero, então ele vai ser igual a x. Então, se x é zero, então y vai ser quem? E f de x não é y? Então, vai ser quanto? Zero. Quando x for 1, y vai ser quanto? 1. Quando x for 2, y vai ser quanto? 2. Quando x for 3, y vai ser quanto? 3. E assim sucessivamente. Então, temos esse comportamento aqui e este. Ok? O módulo, observe que o módulo de um número real sempre é positivo. Ó, ele sempre aqui está no lado de cima, ó. Sempre será positivo ou nulo. E observe que o módulo de um número real nunca será o quê? Negativo. Nunca ele será negativo. Porque o módulo de menos 1 é 1, o módulo de menos 2 é 2, o módulo de 0 é 0, o módulo de 1 é 1 e assim sucessivamente. Vamos às propriedades dos módulos para valores reais de x e y. Primeira é, o módulo de x tem que ser maior ou igual a zero. Segunda, o módulo de x é igual a raiz de x ao quadrado. O módulo de menos x é igual a x, certo? Quarta propriedade, quarta propriedade, o módulo de x ao quadrado é igual o módulo, né, de x ao quadrado é igual a quê? Ao módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Então, quando eu tenho aqui, ó, o módulo de x vezes y, ele vai ser sempre igual ao módulo de x vezes módulo y. Se eu chamar x, dizer que x é igual a 2, y é igual a 6, certo? Então, se x é igual a 2 e y é igual a 6, então vai ser o mesmo resultado, o produto, né? 2 vezes 6, 12. Tanto de um lado quanto do outro. Nesse caso aqui, o módulo de x dividido por y é igual a o módulo separado. Desde, minha gente, que y seja diferente de quê? De zero. Então, o módulo de x mais y sempre vai ser menor, igual que o módulo de x mais y. É só atribuir valores, aí vocês vão observar. No caso aqui, a oitava propriedade, o módulo de x é igual ao módulo de y, certo? Então, implica dizer o quê? Que x é igual a y ou que x é igual a quem? Menos y. Isso a gente vai utilizar bastante nas equações, para resolver as equações.
Sendo A maior que zero, A maior que zero. Prestem bastante atenção aqui. O A tem que ser sempre maior que zero. Se for menor que zero, não pode ser resolvida essa equação. Então, o módulo de x é igual a A. Implica dizer que x é igual a quem? A A, ou que x é igual a quem? Menos A. Então, os valores de x estão aqui em vermelho, ó, pontuados. Menos A e A. Vamos ver, nesse caso aqui, se o módulo de x for menor que A, com A maior que zero, significa que x deve estar entre menos A e A, certo? Quando o módulo x for menor que A, tem esse comportamento aqui. Ou seja, o módulo de x menos A o x vai estar entre menos A e A. Olha lá aí o comportamento dele na reta. Então, menos A e A. Então, bolinha aberta porque é menor. Então, o x, ele está entre, qualquer x aqui, ó, está entre menos A e A. E quando o módulo de x for maior que A? Desde que A seja maior que zero. Significa dizer que x é maior que A, ou a outra condição é que x vai ser menor que menos A. Certo? Como é que a gente representa? Assim, ó. Então, o x vai estar localizado aqui, no lado, todo esse lado aqui infinitamente e desse outro lado aqui. Então, quando o x for maior que A, ou que o x for menor que A. Já quando a gente... Vamos para a parte do gráfico agora, ó. O gráfico de uma função g de x é igual ao módulo de x mais k, é semelhante ao de f de x, certo? Uma função f de x igual ao módulo de x, certo? O que está diferenciando aí, minha gente, da função g de x para f de x é que na função g de x nós temos o mais k, não é isso? Então vamos lá. Então, o que está a semelhança deles? Porém, o que está acontecendo aqui? Ó? O gráfico de uma função é semelhante a essa. Porém, ele está transladado para cima, certo? Quando k for maior que zero. Então, entendam isso. Quando k for maior que zero, ele vai ser transladado para cima. E quando k for menor que zero, então vai ser transladado para baixo. Então, o número de unidades de deslocamento é o valor absoluto de k. Como assim? Observe aí essa representação gráfica. Nesse caso aqui, eu tenho esse gráfico que a gente até já fez, né? F de x é igual ao módulo de x. Olha aqui. Né? Então, quando o x for 1, o y vai ser quanto? 1. Olha aqui. Quando o x for 2, y vai ser 2. Quando o x for menos 10, y vai ser quem? 10. E assim sucessivamente. Então, a representação dessa função é essa aqui, azulzinha. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, f de x, certo? F de x em verdinho, em verde aqui. F de x é igual ao módulo de x mais 2, ok? Então, o que é que está acontecendo? Esse valor aqui, certo? Está ocorrendo o quê? Uma translação de quantas unidades? 2. E nesse caso, quando é menos 2? Uma translação de 2 unidades para quê? Para baixo. Mas observe que tudo está acontecendo na vertical.
radical, entendeu? Então, quando for positivo, vai ser uma translação, ou seja, ela vai se mover 2 unidades para cima e, quando for negativa, 2 unidades para baixo. Isso tudo em relação à função principal, ó. Ok? E o gráfico de uma função h de x é igual ao módulo de x menos m. Observe que x menos m estão dentro do módulo. Ó, o gráfico de uma função h de x é igual ao módulo de x menos m, é semelhante também à função f de x igual ao módulo de x. Porém, transladado agora para a direita, quando m for maior que 0. Ou para a esquerda, quando m for menor que 0. O número de unidades do deslocamento é o valor absoluto. Como assim? A representação gráfica aí e a representação algébrica. Vamos lá. Ó, em azul está sendo representada f de x igual ao módulo de x, certo? Que essa função modular aqui é f de x. Agora, observem que a função, essa aqui em roxo, temos x menos 1. Então, quer dizer que m, nesse caso que está assumindo menos 1, é menor que 0. Então, se é menor que 0, logicamente porque ele é menos 1, então ele vai ser transladado para a esquerda. Olha aqui. Então, vai ser transladado para a esquerda 1 unidade. Para a esquerda. Nesse caso aqui, quando eu digo que m é igual a 1, então ele é maior que 0. Então, ele vai ser transladado para quê? Para a direita. É o que está acontecendo aqui no laranja, ó. Ele transladou 1 unidade. Entendeu? Pronto. Então, isto, certo? É o comportamento dessa função aí. Continuando, minha gente. Pronto. Agora, vamos fazer esse gráfico. Olha. Construir o gráfico da função definida nos reais. Entendeu? Estamos trabalhando agora nos reais, no campo dos reais. Eu estou dizendo o seguinte aí. F de x é igual a menos 2. Se x for menor ou igual a menos 2. F de x é igual a x se x está entre menos 2 e 2. E também estou dizendo que f de x é igual a 2 se x é maior ou igual a 2. Então, observa aí que eu tenho 2 funções constantes aqui, ó, menos 2 e 2. Então, vamos estudar primeiro aqui, ó, o que está acontecendo. Eu estou dizendo assim, ó, quando x for menor ou igual a menos 2, olha aqui, menor ou igual a menos 2, ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 8, e assim sucessivamente. Eu estou dizendo que f de x vai ser quanto? Menos 2, que é o y, por isso que é uma reta constante aqui, ó, no menos 2. Então, para qualquer valor que você atribua aqui no x menor ou igual a menos 2, o valor do y vai ser quanto? Menos 2. Então, vamos avançar. O que eu estou dizendo aqui, minha gente? Se x está entre menos 2 e 2, certo? Então, o f de x vai ser igual a quanto a x? Então, quer dizer o quê? Se eu digo que x é menos 2, y vai ser quanto? Menos 2. Porque eu estou dizendo que y é igual a x. Então, ele começa aqui, ó, menos 2. Se eu digo agora que x é igual a 0, 0 não está entre menos 2 e 2? Está. Então, se eu digo que x é 0, então y é quanto? 0 também. Pronto, agora eu vou dizer que x é igual a 2, o outro extremo.
Quando x é 2, y vai ser quanto? 2. Então, o comportamento vai ser isso aqui. Uma reta que passa pela origem e para no 2. Entenderam? Isso aqui, ó. Agora, vamos para esse terceiro aqui. Se x for maior ou igual a 2, y vai ser quanto? 2. Então, vamos lá. Maior ou igual. Se eu estou dizendo que x é 2, então y vai ser quanto? 2. Então, ela começa aqui, né? Quando x, por exemplo, vou dizer que x agora é 6. Se x é 6, certo? Então, quanto vai valer y, minha gente? Continua sendo menos 2, porque é uma função constante. Para qualquer valor que você atribua a 2, sendo superior, sendo maior ou igual a 2, então o valor vai ser sempre igual a 2. Então, temos esse comportamento aqui, ó. Certo? Então, é uma função que modular e contínua. Olha aí a função. Passei direto. Então, o comportamento dessa função é esse. Olha que bonita. Assim, assim e assim. Então, o comportamento desse gráfico. Continuando, minha gente. Nesse gráfico aí, ó, f de x é igual ao módulo de x mais 3. Certo? Então, quando eu tenho isso aí, o que é que está acontecendo? Eu tenho que módulo de x mais 3 vai ser igual a quê? Vai ser esses dois casos. Ó, vai ser x mais 3 se x for maior ou igual a 0. E vai ser menos x mais 3 se x for menor que 0. Certo? Sempre terá esses dois comportamentos, maior ou igual e menor. Então, vamos atribuir valores aí. X maior ou igual a 0, né? X maior ou igual a 0, para esse valor aqui, x mais 3. Então, quando x for 0, o y, o f de x vai ser igual a quanto? 3. Quando x for 1, o y vai ser quanto? 4. E assim sucessivamente, né? Então, observe aqui. Quando x for menor que 0. Então, quando x for menor que 0, esse outro comportamento aqui, ó, menos x mais 3. Então, 0 mais 3, né? Então, desculpa, não é 0 não, o x não tem que ser menor que 0, então não entra o 0, né? O 0 só entra aqui. Então, quando o x for menor que 0, então vamos lá, menos 1. Então, menos 1, então aqui fica quanto? Quando eu substituo o x por menos 1, aí fica quanto? Menos fora do parênteses e tenho o menos 1 dentro. Então, ficou positivo, né? Então, 1 mais 3, 4. Quando for menos 2, 2 mais 3, 5. Quando for menos 3, 3 mais 3, 6. E assim sucessivamente. Quando a gente joga no gráfico, é esse comportamento aqui, ó. Certo? Ó, olha ele aqui, o comportamento, ó. Quando o x for 0, y vai ser 3. Ó, aqui. Quando o x for 1, o y vai ser quanto? 4. Então, para x maior ou igual a 0, o comportamento da função x mais 3 vai ser esse aqui, ó. Certo? Para x menor que 0, o comportamento vai ser esse outro lado aqui, ó. Ok? Agora, vamos entrar no campo das equações modulares e depois em equações. Aí já acaba o assunto sobre funções modulares. Então, vamos dar continuidade. Toda equação, minha gente, que contiver a incógnita em um módulo num dos membros, será chamada equação modular. Sendo sempre, tem que observar que A tem que ser maior que 0. Então, o módulo de x é igual a A, certo? E eu estou dizendo que A é maior que 0. Então, x vai ser igual a A, ou
x vai ser igual a quem? Menos a. Então, aqui eu tenho menos a e aqui eu tenho a. Então, são os valores de x que eu estou representando aqui nessa minha reta real. Certo? Então, aí é um exemplo de uma equação modular. O módulo de x ao quadrado menos 5x igual a 1. Certo? É uma equação modular. Por quê? Porque aí, tem uma incógnita no módulo. E essa incógnita é o x. Aí, como é que a gente resolve essa equação modular? Então, eu tenho no módulo uma equação do seguinte forma: x ao quadrado menos 5x mais 8 é igual a 2. Então, a primeira condição vai ser x ao quadrado menos 5x mais 8 vai ser igual a 2, ou x ao quadrado menos 5x mais 8 vai ser igual a menos 2. Não é isso? Ó, 2 e menos 2. Então, aqui, como eu sei que é a equação de segundo grau, esse 2, quando passa para o outro lado, já fica o que? Negativo, por isso que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Achei o delta que deu. Achei o delta, que é o discriminante igual a 1. Então, utilizando Bhaskara, a gente viu que as duas raízes deram igual a 2, a solução é 2 e 3. Então, vamos para essa outra aqui. Quando eu jogo menos 2 para cá, fica mais 10 e o discriminante deu negativo. Então, não existe o quê? Raízes no campo dos reais, né? Então, qual é a solução dessa equação modular? Então, a equação dessa equação modular vai ser igual a 2 e 3. Só isso, minha gente. Não tem erro na equação modular. É só você pegar e substituir ou uma condição ou a outra e resolver. Nesse caso aí, ó, eu tenho um módulo de x ao quadrado menos 3 módulo de x menos 10 igual a 0. Observe que aí já tem uma cara de uma equação de segundo grau, não tem? Então, no lugar de você trabalhar com módulo de x, é só desculpe, que o módulo de x é igual a y, por exemplo. Então, se eu digo que y é igual ao módulo de x, aí eu faço a substituição. Y ao quadrado menos 3y menos 10 igual a 0. Acho o discriminante que deu 49. Quando eu faço Bhaskara, observei que eu obtive duas raízes. Uma igual a 5 e a outra igual a menos 2. Só que aqui eu achei o quê? As raízes, que eu chamei de y, né? Só que eu disse que y é igual a quê em módulo de x. Então, na realidade, o módulo de x vai ser igual a 5 e o outro módulo de x vai ser igual a menos 2, não é isso? Então, substituindo, como acabei de dizer, módulo de x é igual a 5 e módulo de x é igual a menos 2. Observe que, nesse caso aqui, esse termo não pode ser menor que 0. E ele é menos 2, então não existe. Então, a solução dessa equação modular é igual a quanto? X igual a 5 ou x igual a menos 5. Lembra da propriedade? Então, a solução é igual a menos 5 e 5. Continuando, vamos para inequações agora. Inequações modulares. Chamamos de inequações modulares as inequações nos quais aparecem, certo, módulos de expressões que contêm a incógnita, sendo, no caso aí, a maior que 0, lembra que tem que sempre ser. Então, aqui nós temos, ó, o módulo, quando o módulo de x for menor que a, que a gente até viu na propriedade anteriormente, quando o módulo de x é menor que a, então x está entre menos a e a. Isso tudo aqui, certo? São as incógnitas, certo?
Então, nesse caso aqui, o módulo de x, certo? Quando é maior que a. Então, x, nesse caso, vai ser, ó, menor que menos a, ou x vai ser maior que a. Entendeu? Então, quer dizer o quê? Que ele está localizado aonde? Aqui, ó. X, né? Menor que a, ou x maior que a. Então, um exemplo de uma inequação está aí, presente. O módulo de menos 2x mais 6 menor que 2. Nesse caso, como é menor, então cai nessa situação aqui, ó. Não é isso? Mas é só um exemplo, não vou resolver não agora. Aqui, exemplos de inequações modulares e a resolução. Vamos lá. O módulo de x maior que 6. Se eu estou dizendo que é maior que 6, então x, nesse caso aqui, x vai ser menor que menos 6 ou x vai ser maior que 6. Então, qual é a solução? A gente está trabalhando no campo dos reais, então não esqueçam que a solução sempre será x pertence aos reais, tá ok? X vai ser menor que menos 6 ou x maior que 6. Não tem erro. Vamos para outro exemplo? Aqui, ó. Aqui eu já estou dizendo que o módulo de x é menor ou igual a 4. Então, se é menor ou igual, então está naquele, o x está entre menos 4 e 4. Ó. Menos 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Então, a solução vai ser x pertence aos reais, tá o quê? Menos 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Ou seja, x está entre menos 4 e 4. Então, essa é a solução. Nesse exemplo aí, exemplo de inequações modulares, continuando, terceiro. Aqui, quando eu tenho, ó, x mais 3, o módulo de x mais 3 é maior que 7. Maior, minha gente, maior. Então, se é maior, uma das condições é que x mais 3 é menor que menos 7 ou x mais 3 é maior que 7. Então, sempre eu começo assim. Uma é de acordo com como está escrito, quando é maior. X mais 3 maior que 7 e a outra inverte. Ou x mais 3 menor que menos 7. Entendeu? Então, aí vamos estudar esse comportamento aqui. Se x mais 3 é menor que menos 7, então quer dizer o quê? Que se eu quero saber quem é x, então eu vou passar esse menos 3 para o outro lado, que vai ficar negativo. Então, x vai ser menor que menos 10, né? Então, isso aqui já é uma solução. Então, vamos para outra, resolver essa outra parte. Então, se x mais 3 é maior que 7, então x vai ser maior que 7 menos 3. Que x vai ser maior que o quê? 4. Então, a solução vai ser o quê? X pertence aos reais, tá o quê? X é menor que menos 10 ou x maior que 4. Então, chegamos à solução do terceiro exemplo. Agora, vamos para inequações simultâneas. É o que a maioria não gosta, mas a gente tem que entender. A dupla desigualdade f de x menor que g de x, que é menor que h de x, se decompõe em duas inequações simultâneas. Ou seja, quando eu tenho essas dupla desigualdade aqui, então eu decomponho da seguinte maneira. F de x, começando, ó, f de x é menor que g de x. Olha lá aqui. E, não é simultâneo, e vai representar futuramente na solução a interseção. G de x menor que h de x. Entenderam? Eu pego esta com esta com esta, eu vou ter uma solução. E esta com esta outra. Então,
A interseção entre ambas será o quê? A minha solução. Só isso. Então, nesse caso aí, observe o que está acontecendo aí. Nessa inequação simultânea, eu vou ter o seguinte, ó. O módulo de x mais 1 menor que 6. Vou resolver isso aqui agora. Então, se é menor, minha gente, então cai naquela propriedade, né? Que o x vai estar entre esse intervalo aqui, ó. Menos 6 e 6, não é isso? Então, menos 6 é menor do que x mais 1, que é menor que 6. Lembra? Então, nesse caso, eu tenho esse 1, eu passo para o outro lado, tanto para esse lado aqui esquerdo, quanto para esse direito. Então, não é negativo, então vai ser menos 6 com menos 1 é menor que somente o x, que é menor de que 6 menos 1. Então, nesse caso, eu vou ter menos 7 é menor que x, que é menor que 5. Então, já resolvi essa inequação. Só que eu tenho a segunda, essa aqui que eu vou resolver. Módulo de x mais 1 maior do que 4. Não é isso? Aqui está a representação na reta real, certo? Menos 7, 5, bolinha aberta, porque é menor e menor. Então, qualquer valor que esteja nesse intervalo é representado pelo x. Então, nesse caso aqui, ó, módulo de x mais 1 maior que 4. E aí? Então, nesse caso, minha gente, como é maior que 4, aqui a gente tem que utilizar a propriedade novamente. X mais 1 maior que 4 ou x mais 1 menor que menos 4. Lembra que inverte? Então, x mais 1 maior que 4, então x vai ser maior que 4 menos 1, então x vai ser maior que 3. Resolvendo outro item, x mais 1 menor que menos 4 vai ser x menor que menos 4 menos 1, então x vai ser menor que menos 5. Então, na reta real é representada da seguinte maneira: menos 5 é o menor valor, ele vem antes, né? E aqui o 3. Como são menor, né? E maior, então a bolinha é aberta. Então, e aí, terminamos a solução? Não, né? Então, resolvi eu tenho esse resultado e tenho este outro resultado aqui, que é representado, que é relacionado com os meus dois itens. O que é que eu faço agora? Então, agora eu tenho que fazer a interseção dessas duas soluções para achar a minha solução geral, que é a interseção entre ambas. Então, vamos lá. Ó, voltando. Então, aqui eu tenho menos 7 e 5 e menos 5 e 3. Eu só reescrevi aqui, ó. Menos 5 e 3, menos 7 não é menor que menos 5, vem antes. E como o 5 é maior que o 3, vem aqui. Observe o quais são os números afins nessas duas retas. Então, só é daqui, esse começa aqui, né? E esse termina aqui. Então, só tem esse intervalo aqui e este aqui. Então, a solução vai ser o quê, minha gente? A solução vai ser x pertence aos reais, tal que menos 7 é menor que x, que é menor que menos 5, né? Ou o que? 3, que é menor que x, que é menor que 5. Aqui é ou essa solução, ou esta. Mas lembre-se que na inequação simultânea, nós temos que unir as duas soluções para achar o quê? A interseção, que é a solução geral. Pronto, minha gente, a gente terminou o assunto de funções modulares neste exemplo aqui. Então, estudem direitinho e no próximo vídeo, a gente vai ver eu vou ver se vai ser funções logaritmo ou exponencial. Até a próxima!
Tchauzinho.